necessário a todas as conquistas posteriores. Sabe o que eu queria falar um pouco? Depois você se alia a Jânio Quadros, fez a campanha, né? Nessa época se fez a campanha do Jânio, se elege deputado federal pelo PST. Eu gostaria de saber se foi na rebarba do Jânio que você se elegeu, e se o Jânio é bom mesmo de voto, e mais, se arrepende de ter sido janista, logo depois do intervalo. Mário Covas fez a campanha do Jânio Quadros. Se elege deputado federal, eu perguntei para ele, pelo PST, perguntei se ele foi tão bem votado na rebarba do Jânio. Jânio é bom de voto? Jânio é bom de voto. Não deixar de reconhecer, não deixar de reconhecer a história. Você era janista? É verdade. Eu sou um dos milhões de brasileiros que ficaram frustrados com aquela dissipação daquele enorme caudal de esperança que se formou em 61. Quer dizer, mudou isso? Não, mudou. Senador, vamos falar disso então. Falar sobre contradições, né? As contradições a que se submete um político para sobreviver, vamos dizer. Vejamos, por exemplo, quer dizer, era janista, mudou. O senhor era janista, depois quando o Jânio cai, foi proposto o parlamentarismo. Aí você, Covas, batalha pela restauração do presidencialismo. Hoje, você é de volta parlamentarista. O nome disso, o que é? Contradição, conveniência, convicção? Espera um pouquinho. O parlamentarismo foi votado no bojo de uma crise para que a posse de Jean Goulart pudesse ser possível. O plebiscito para a volta do presidencialismo foi feito antes de eu ser deputado mesmo. Eu não fui propriamente um lutador pela volta do presidencialismo, embora naquele instante... É que consta isso nas suas biografias. Embora naquele instante votasse pela volta do presidencialismo, porque sempre considerei, embora parlamentarista, que esta é uma experiência não para ser vivida no bojo de uma crise. Porque é natural que se você muda um regime na existência de uma crise, na medida em que a crise termina a razão de existência da mudança. E foi o que aconteceu naquele instante. Eu cansei de dizer ao longo desta Constituição que não gostaria de ver o parlamentarismo implantado agora, na medida em que ele viesse para solucionar uma crise. Ou seja, para solucionar o problema do mandato do presidente Sarney. Eu acho que o Brasil merecia, neste instante, a experiência parlamentarista. Não há nenhuma contradição em relação a isso. A minha formação parlamentarista decorre do fato de eu reconhecer que este regime é o regime mais autenticamente democrático. Por quê? Porque ele nasce do parlamento. E o parlamento, no meu modo de entender, é uma estrutura geneticamente formada de forma mais democrática. No parlamento tem gente pertencente a todos os setores e a todas as correntes da sociedade. No executivo, ainda agora com 2 turnos, quem for eleito vai ser eleito por maioria absoluta. Mas anteriormente, até quem era eleito não era por maioria absoluta. Alguém com 30% da votação podia ser eleito, ou seja, alguém que tivesse 70% contra. A gênese do parlamento é, no meu modo de entender, mais autenticamente democrática. O parlamentarismo, por via de consequência, me parece uma projeção disto. Por outro lado, um dos grandes defeitos que se aponta em relação ao parlamentarismo é o fato de se dizer que ele precisa de partidos estabilizados. E segundo, que ele precisa de uma burocracia estável para que nas mudanças de governo não haja dissolução de continuidade na administração. Mas nós estamos 100 anos de presidencialismo e não conseguimos nem partidos estáveis, nem uma burocracia estável. Portanto, convinha dar uma Você está falando de convicção. Então não falou de contradição, não falou de nada, falou de convicção. De convicção. Em 66 o AI2 acaba com os partidos políticos, né? Você ajuda a fundar o MDB. Você foi para esse partido por opção ou por falta de opção? Não, eu fui para esse partido por opção. É evidente que ali não havia mais do que 2 opções. Mas que naquele instante, mesmo o MDB nasceu com o que se chama um pecado original. Porque ele nasceu instrumentalizado por aquilo que era traduzido por um ato institucional. O ato institucional, número 2, permitia que instituições provisórias substituíssem os partidos políticos, mas não as obrigava. E dizia que ela era formada com um número tal de deputados e de senadores que, desde logo, permitia um mínimo de 0 e um máximo de 2. Mas entre 0 e 2 tem uma só, poderia ter sido formada uma só. O MDB já foi, naquele instante, a expressão de alguém que queria lutar pela liberdade, de um agrupamento que queria lutar pela liberdade, queria restaurar a democracia neste país. Agora, desde 66 que o MDB, depois que o MDB, é uma coxa de retalhos. Você mesmo foi dos que mais batalharam para manter costurados esses retalhos todos. De repente, você está no comando do racha. Essa é uma contradição ou uma conveniência? Não. A diferença é um enfoque diferenciado de um momento histórico.
Eu sempre ouvi falar, e era verdade, que o MDB era uma frente. O que é uma frente? Uma frente é um partido que contém dentro de si vários partidos. Em outras palavras, é um partido dentro do qual quem nele milita, a sua lealdade primeira não é com o partido hóspede, não é com o partido hospedeiro, é com o partido hóspede, é com o partido ao qual ele pertence efetivamente e que por ausência de possibilidade está contido ali dentro. Por outro lado, o sentido de unidade, numa fase em que você está enfrentando uma ditadura, um regime de arbítrio, você não pergunta muito a quem está do teu lado o que ele pensa a respeito do país e que projeto ele tem para formular. Porque você não tem outro projeto possível de formular senão o de mudar o regime. Se não fazer oposição. Por quê? Porque enquanto não for possível construir um regime democrático, não há possibilidade de você impor ou lutar por alternativas plurais. Então o primeiro passo, e que une, e mais do que isso, une e faz com que você fique muito junto. O sentido de unidade nessa fase é encostar o corpo um no outro para que a lambada que vem da ditadura, exatamente, para que a lambada que vem na ditadura se distribua melhor e, portanto, doa menos em cada um em particular. Então o que aconteceu de fato com o PMDB? Não se deu bem no poder? Quando deixou de fazer oposição, não se deu bem? Foi isso? Não é que não se deu bem no poder. Até porque vocês estiveram no poder. Eu diria que nós chegamos ao governo em alguns casos. No poder eu não sei, mas isso já é uma outra discussão de conteúdo mais filosófico. Eu acho que nós não chegamos efetivamente ao poder. Estivemos no governo e em alguns governos estaduais bem. Eu acho que Vocês fizeram muitos ministérios. Sim, não tem a menor dúvida. Agora, você acreditava realmente que um ex-presidente do PDS podia dar certo no comando de um governo do PMDB? Bem, mas isso quem fez foi o destino, não fomos propriamente nós. Eu acho, e acho que o PMDB naquele instante agiu correto. Eu acho que se a história se repusesse, ela tinha que ser repetida tal qual foi. Eu acho que neste país houve um instante em que se perpetrou a maior saga política que este país já assistiu. Qual foi? A campanha das diretas já. Em que o povo viu com muita clareza que se ele ganhasse o direito de disputar o poder naquele instante e de determinar quem ocupasse o poder, o que se chama de transição, que foi um fato começado lá em 1970, eu estou falando em 77, 4, e que se prolongou por todo esse período, um regime inteligentemente tentando dosar, de um lado a sociedade tentando conquistar, do outro lado o regime tentando dosar esta conquista. Eu acho que o povo com muita inteligência viu naquela campanha que se imediatamente nós ganhássemos as diretas já, nós teríamos cumprido a transição numa única etapa. Agora, todavia... Você disse que foi o destino, mas vocês apoiaram, quer dizer, vocês subiram falando que apoiaram um candidato, tudo bem, Tancredo Neves, que tinha como vice um ex-presidente do PDS. Vamos adiante. Nesse instante o povo, na sua sensibilidade, o que disse? Olha, nossa ojeriza, a nossa condenação ao colégio eleitoral é menor do que o nosso apreço a esse país. E, portanto, vocês estão autorizados a usar o mecanismo do colégio eleitoral, condenado ontem e continua condenado por nós, com um objetivo. Vocês estão até autorizados a se aliar com agrupamentos nascidos do próprio regime, esse agrupamento chamava PFL, com o objetivo de vencer o regime e completar a transição. É esse nitidamente o significado do porquê o mandato do Sarney não podia ser mais do que 4 anos. Acabada a Constituição, tinha que haver eleição. É porque a tarefa do que aconteceu em 1900, quando houve a campanha das diretas e posteriormente a eleição indireta, foi o fato de que o povo apenas delegou a possibilidade de passar pelo colégio eleitoral para que se derrubasse o regime, se modificasse o regime e para que se cumprisse a transição. Mas a tarefa estava cumprida. Isso não foi fixado nem